Bom dia, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. Hoje não teremos atividade nenhuma. Hoje vocês vão ficar de boa. É mentira! Hoje é 1º de abril. Hoje é o dia da mentira. Por isso que eu contei essa mentirinha para vocês. Ficaram alegres, né? Mas é verdade, tem atividade. A tia não fala mentira de jeito nenhum, ok? De jeito nenhum a tia não fala mentira. Já desmenti, tem atividade sim. E a gente vai continuar falando sobre verbo para aproveitar que tá fresquinho aí na mente de vocês. Para vocês, se você começou a aprender, você já vai no embalo e vai fixar bem isso na sua mente e você não vai esquecer. Sobre os tempos verbais, que o verbo, ele tem passado, ele tem presente e ele tem futuro, e que eu tenho que aprender a conjugar os verbos, ok? Então, eu tenho de novo 3 atividades para vocês. Na atividade número 1, você vai observar o que eu fiz e vai seguir o exemplo, tá certo? Você vai escrever, copiar no seu caderno do jeitinho que eu mandei a foto, um embaixo do outro, e você vai seguir o meu exemplo, combinado? O meu exemplo é o seguinte: eu coloquei os verbos numa coluna e o tempo verbal na outra coluna. Por exemplo, na primeira coluna, que são os verbos, eu coloquei o verbo viajar. E lá na frente, eu coloquei o tempo do verbo, é passado. Então, todos esses 6 verbos que eu coloquei, você vai colocar ele no tempo passado. Por exemplo, o verbo viajar. Daí na frente está escrito ontem. Ontem o quê? Ontem eles viajaram. E daí eu pus sorrir, também no passado. Você vai colocar assim, ontem eles o quê? Com o verbo sorrir. Depois eu pus o verbo brigar, o verbo vender, o verbo correr e o verbo mentir. Tudo no passado, tudo no ontem. Ontem eles o quê do verbo mentir? Ontem eles... Aí pensa bem, no passado, foi ontem, pensa que aconteceu ontem, ok? Mentira minha que era 3 atividades, são só 2. Isso que eu vou falar agora faz parte da primeira atividade ainda, ok? Então, daí eu mudei o tempo verbal. Coloquei ali os mesmos verbos, só mudei o tempo verbal. Daí, por exemplo, eu coloquei o verbo viajar de novo, novamente. Aí ficou amanhã o quê? Amanhã eles viajarão a o tio. Combinado? Não vocês têm que entender que o viajaram, que vocês acabaram de escrever ali na atividade aí um pouquinho acima, eles viajaram. IM no final, viajarão. E agora eles viajarão a o e tio. Combinado? E o segundo exercício, você vai completar as frases usando os verbos que eu coloquei entre parênteses no final das frases, e você vai usar o tempo do verbo que você achar melhor para a frase ficar mais bonita. Você vai ler a frase, daí eu deixei uma lacuna em cada frase. Aí você vai pegar o verbo que eu coloquei entre parênteses e você vai encaixar esse verbo dentro dessa frase da maneira com que a frase fique com sentido, com nexo. Tá combinado? Então, gente, vejam o vídeo várias vezes, se você tiver dúvida, porque eu preciso que vocês, meus alunos do 5º ano, tenham realmente interesse em aprender sobre os verbos. Vocês vão usar isso muito, muito, muito no Fundamental 2, no ensino médio, para sempre vocês vão usar isso muito, 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 tá bom? Então, deem o melhor de vocês, deem o melhor de vocês. Queiram realmente aprender, tá bom? Fiquem com Deus, beijo e bom trabalho para vocês.